Eu gosto de aproveitar esses vídeos para responder algumas perguntas que me fazem. E hoje eu quero responder uma pergunta muito comum, que é a seguinte: por que devemos orar se Deus já sabe de tudo? Uma grande questão teológica é como conciliar a soberania de Deus com a liberdade humana. Como que nós vamos orar? Será que a nossa oração pode interferir naquilo que Deus vai fazer? Como a nossa oração pode gerar uma mudança se Deus realmente é quem controla tudo? Como lidar com essas questões? Bem, eu tenho uma perspectiva teológica. Eu creio que a soberania de Deus diz que Deus sabe de todas as possibilidades, mas a liberdade humana nos dá acesso de escolher qual das possibilidades nós andaremos. Quais de todas as possibilidades possíveis nós iremos escolher. E as nossas escolhas trarão resultados, trarão implicações. As nossas escolhas irão gerar uma resposta de Deus. Então, eu consigo ver Deus soberano por conhecer todas as possibilidades, mas ao mesmo tempo nos dando a liberdade de fazer escolhas sobre o que nós queremos fazer com a nossa vida. Portanto, eu posso orar porque quando eu oro, eu estou usando a liberdade que Deus me deu para fazer as minhas escolhas, para ouvir Deus sobre quais os conselhos dele, quais as orientações dele para a minha vida. E aqui então eu quero pontuar com você alguns conceitos sobre oração que nos ajudam a sair daquela dicotomia entre a minha vontade e a vontade de Deus, mas que nos ajudam a entender que por trás da oração há outras coisas tão importantes quanto a soberania e a liberdade humana. Por exemplo, oração é discipulado com Jesus. Você já pensou nisso? Quando você ora, você está tendo uma conversa com Jesus sobre a tua vida. Você está aprendendo de Jesus. Por exemplo, muitas vezes, enquanto eu oro, Jesus me faz lembrar de alguma palavra bíblica. Jesus me traz à memória algum ensinamento. Jesus toca no meu coração e faz com que eu me arrependa de alguma atitude que eu tenha feito. Jesus me orienta a fazer uma escolha melhor. Ele me dá uma direção. Ele fala ao meu coração de uma forma que eu entenda que aquela decisão tem a ver com Ele e não comigo. Então, a oração, ela me proporciona isso, um encontro com Jesus para alinhar minha vida, para ajustar o meu foco, para pensar melhor sobre as minhas escolhas. E também, quando eu oro, eu estou sendo ministrado por Jesus, porque Jesus sempre vai estar me encorajando, me instruindo, me corrigindo e me auxiliando nas minhas escolhas. É interessante que em Mateus 6, a partir do verso 6, Jesus nos convida a ter um tempo a sós com Ele, né? Quando ele usa aquela linguagem, vá para o teu quarto, feche a porta, fique em secreto com seu Pai, Ele está nos convidando a um relacionamento. E eu entendo que oração é isso, é uma expressão do meu relacionamento com Deus. É um tempo que eu tenho com Ele, que eu digo não para outras coisas, né, que eu me desligo de outras coisas e coloco toda a minha atenção em Jesus. Por isso que após períodos de oração, a gente sai mais encorajado, mais fortalecido, mais convicto do que fazer, porque esse encontro com Jesus sempre nos ajuda a alinhar as nossas perspectivas. Oração é uma expressão de um encontro com Jesus. Será que as minhas orações podem mudar o meu futuro? Será que as minhas orações podem fazer Deus agir diferente? Eu creio que sim. Por exemplo, em Gênesis 22, verso 12, ali tem um texto muito claro, onde Deus está testando Abraão. E a resposta de Abraão, o comportamento dele naquela situação, tem uma implicação futura para ele. Tanto é que no verso 12, o anjo fala o seguinte: agora sei que temes ao Senhor de todo o teu coração. A oração pode causar um movimento espiritual extraordinário. Ela pode abrir
portas, ela pode mudar possibilidades, ela pode trazer à existência o que ainda não existe. Enfim, ela gera um movimento. E isso tem, sem dúvida nenhuma, um pouco de mistério, né? Por que que tantas pessoas orando pela mesma coisa, aquilo pode gerar um impacto diferente? Bem, eu creio porque oração mexe com aspectos de movimento, de mistério. É onde o natural se encontra com o sobrenatural. Por isso que nós costumamos mobilizar muitas pessoas para orarem pelo mesmo assunto. Por quê? Porque há um mistério nisso, há um movimento de Deus, há um movimento no mundo espiritual que acontece quando as pessoas estão orando em unidade, orando umas pelas outras, né? Estão com o coração alinhado. Então, a oração não é apenas uma conversa com Deus, mas a oração gera um movimento a partir da resposta de Deus. Uma outra questão é por que nós costumamos interceder por outras pessoas? Será que a minha oração aqui em Porto Alegre pode influenciar alguém que está lá na Austrália, lá na Ásia, na África? Por quê? Bem, a Bíblia nos diz algo interessante sobre isso. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo como um intercessor. Lá em Romanos 8, 26, ele intercede por nós. A Bíblia também diz em Hebreus 4, 14 a 16, que Jesus, após a sua ressurreição, tornou-se sumo sacerdote e é aquele que intercede em nosso favor. Então nós vamos vendo que o Espírito Santo e o Filho de Deus, Jesus, são nossos intercessores. Bem, se eles intercedem por nós, eu também posso interceder por outras pessoas. Se eles são intercessores nossos, nós também podemos ser intercessores uns dos outros. E aqui, novamente, eu volto a tocar no assunto. A oração gera um movimento espiritual. Ela aproxima pessoas de perto e de longe. Ela conecta pessoas de diferentes lugares. E isso mexe com os mistérios de Deus, com os mistérios da fé. Por isso que a oração não é apenas você pensar em si, pensar nas suas necessidades, pensar nas suas preocupações. A oração, ela leva você para um discipulado com Jesus e o convida a participar de um movimento espiritual que começa onde você está e não tem limites. Por isso, oração é algo tão sobrenatural, é algo tão importante que você e eu jamais devemos deixar ou negligenciar. Voltando então à pergunta inicial, por que devemos orar? Bem, porque a oração é um discipulado com Jesus, é uma expressão do meu relacionamento com Jesus, porque a oração produz um movimento espiritual, onde o natural e o sobrenatural se encontram, porque a oração, ela gera uma intercessão, né, que mexe com mistérios. A oração nos faz intercessores uns dos outros, assim como o Espírito Santo e Jesus intercedem por nós. E por fim, a oração é o caminho para você e eu nos tornarmos amigos de Deus. A oração é o caminho da intimidade. É através da oração que as Escrituras vão ganhando mais vida. É através da oração que o meu olhar para a vida e para a fé toma uma outra dimensão. A oração é o caminho para você e eu sermos amigos de Jesus, amigos de Deus. Alguém que tem andado com Deus, que tem ido além do conhecimento, tem ido além das questões racionais, cognitivas, mas tem experimentado algo pessoal, algo que por vezes é até difícil de dividir com os outros, mas é uma experiência individual. Você e Deus, você conectado com aquele que ama e criou você. Bem, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, se você gostou desse conteúdo, né, e entende que alguém mais pode também ser abençoado por ele, clica aí, compartilha com alguém, dá o seu joinha, comenta aqui nos comentários, dá o seu feedback para nós e nos ajude a fazer esse conteúdo chegar mais longe.